Quando falamos em pele, pensamos logo em estética. Mas e quando a pele carrega uma condição crônica que impacta não só o corpo, mas também a autoestima e as relações sociais? No episódio de hoje do Você Pode, recebemos a doutora Bárbara Milan, médica dermatologista com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e também pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Além disso, a doutora possui formações complementares importantes na área da saúde da pele e hoje vai nos ajudar a desmistificar a dermatite atópica. Doutora, obrigada por você estar aqui hoje conosco para a gente tentar entender o que é dermatite atópica. Eu, por exemplo, assim, a gente escuta falar de dermatite, mas atópica, o que ela é? Então, assim, explica para a gente já, para já desmistificar isso, o que é dermatite atópica e quais são os sintomas? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. É difícil explicar a dermatite atópica para o leigo, porque a gente médico ainda não tem todas as respostas. Então, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é que é uma alergia, que é uma visão muito simplista da doença. Hoje a gente entende que a dermatite atópica é uma inflamação da pele, é uma doença inflamatória da pele, que apesar dela dar lesões em lugares específicos, ela acontece na pele como um todo, e ela tem várias causas, ela é multifatorial. Mas ela tem um componente genético importante. A gente percebe que quem tem dermatite atópica, geralmente tem um parente de primeiro grau que tem ou dermatite atópica ou uma das doenças irmãs da dermatite atópica, que são a asma e a rinite alérgica. Eu nunca poderia associar a dermatite a uma asma ou alergia a rinite alérgica. Pois é, a rinite, a gente conhece assim, rinite é uma coisa que, nossa, todo mundo tem, basicamente, né? Quando a gente associa a dermatite atópica à rinite, porque muitos pais chegam e falam, mas ninguém na minha família tem isso. Eu falo, mas e rinite? E aí, pai, mãe, irmão, avô, todo mundo tem rinite, sabe? Tanto a rinite, quanto a asma, quanto a dermatite atópica são inflamações desses tecidos, esses órgãos que a gente chama órgão de contato, que é um órgão que faz o contato do que é tudo interno nosso com o mundo externo. Então, a pele faz esse contato, as nossas vias aéreas superiores faz esse contato com o ar e o pulmão também faz esse contato com o ar. Nessas doenças, esses órgãos, eles são muito reativos, eles têm uma inflamação contra tudo que eles reconhecem que não é do próprio corpo. E não tem cura? Olha, já indo assim, eu tô tão curiosa com esse tema, desculpa atropelar, mas é algo que existe. Eu vi, assim, alguns mensagens que você passou, tem como tratar, etc. Mas tem cura? Em alguns pacientes, a doença melhora muito. E é o que a gente vê também na própria asma e na rinite. Então, tem pacientes que têm quadros mais severos na infância, que geralmente essas doenças começam quando criança, na infância mesmo. E que ao longo da vida vai melhorando. A gente ainda não sabe por quê. Parece que o sistema imune vai se desenvolvendo e vai tolerando melhor esses alérgenos que a gente chama, que é tudo que o corpo entende que não é do próprio corpo, e passa a não ter tanta inflamação. Então, é muito comum, às vezes, a pessoa falar, eu tive asma quando eu era criança, mas agora, depois de adulto, eu nunca mais tive crise. Isso acontece. Com a dermatite atópica, isso também acontece. Tem muitos pacientes que, na adolescência, passam a melhorar, tem uma melhora importante dos sintomas mesmo, mas que continuam com aquela tendência. Então, comparar com a asma, eu acho que fica muito claro, porque quem conhece um adulto que teve asma na infância, sabe que aquela pessoa, eventualmente, ela sente um pouco de falta de ar, ela volta, sim, de vez em quando, às vezes tem crise, ela tem esse risco de ter a crise. E na dermatite atópica é igual. Mesmo quando o paciente vai envelhecendo e vai melhorando, a tendência à doença, aquela predisposição, a pessoa carrega ao longo da vida toda, tá? Entendi. E isso na pele aparece como, principalmente, o ressecamento, né? A pele bem seca. Esses são sintomas, a pele ressecada. E a coceira. Ai. Tá? Então, muitas vezes,
O que de lesão de pele, porque a doença também provoca lesão, né? A lesão, ela é uma lesão vermelha, a pele fica grossa, descasca, pode aparecer em qualquer lugar do corpo, então isso também é muito difícil, porque a pessoa pode ter no rosto, pode ter no pescoço, é muito comum nas crianças pequenas, dar no rosto e no pescoço, então acaba chamando muito a atenção dos pais, da família. Mas mesmo quando a lesão melhora com o passar do tempo, a pessoa carrega ainda essa pele seca, essa propensão a ressecamento da pele e a propensão a sentir coceira. Eu acho que incomoda demais a coceira. Sem dúvida. Você ter a pele assim, você pode hidratar, mas a coceira chega a te anular em algumas situações. Totalmente. A gente vê no consultório crianças com dermatite atópica que os pais contam que a criança dorme mal, porque ela passa a noite inteira se coçando. Ela acorda toda arranhada, ela dorme agitada. E isso, assim, muda completamente a qualidade de vida da criança. A criança não dorme bem, porque se coça a noite toda. Durante o dia, ou ela tá irritada, ou ela tá sonolenta, então ela não presta atenção na aula, ela vai mal na escola. Ela muitas vezes fica agitada, então ela tem problemas de comportamento. Os professores falam, a criança não para quieta. E não se sabe, acho que é qualquer outra coisa, mas é a coceira em si. É a coceira em si. A coceira. Porque muitas vezes a lesão dá uma melhorada, mas a coceira continua, a criança continua se coçando. Então, é realmente muito limitante. Muito limitante. E tem muitos casos, doutora, assim? Você recebe muitos casos no consultório? Olha, assim? A gente tem uma estatística de que depende da região do Brasil, né? Foi pesquisado pelas diferentes regiões, mas até 25% das crianças têm dermatite atópica. Nossa, é um número grande. É um número grande. Não é um número muito pequeno, não. É assim, se você pensar, né? Em cada 100 alunos de uma determinada idade, 25 dessas crianças têm dermatite atópica. Não, é um número grande. Então, é um número que chama a atenção. E não tem nada ligado também, ou à alimentação, ou alguma coisa emocional, algum estresse, alguma coisa assim. Também não tem estudo com relação a essa conexão, não, né? Tem conexão, mas não é uma conexão... Quando a gente fala assim, é estresse. Dá a sensação de que se a criança estiver calma, a doença melhora. Uhum. Né? Que se ela fizer uma terapia ou que se ela estiver num ambiente menos estressante, a doença vai melhorar. E a gente sabe que não é bem assim. O estresse, ele piora a doença. E hoje, assim, quando fala que o estresse piora, às vezes fica aquela coisa meio mística, né? Mas hoje a gente entende que não é isso. É o metabolismo do cortisol, um hormônio relacionado ao estresse que piora a reação inflamatória envolvida na doença. Como qualquer outra doença que tem a origem inflamatória. Exato. E assim, eu costumo brincar no consultório, quando as pessoas me perguntam, doutora, você acha que essa doença piora com estresse? Eu falo, o que não piora com estresse? Porque eu até hoje não conheci nada que o estresse melhora. Então, o estresse com certeza piora, porque inclusive piora o ressecamento da pele e automaticamente piora a coceira, então pioram as lesões, piora esse ciclo vicioso da doença. E quanto ao alimento, a gente percebe que tem alguns alimentos, especialmente conservantes, corantes, esses alimentos ultraprocessados, que eles são mais alérgenos mesmo, que eles deixam a resposta imune mais inflamada, mais ativa e que aí acaba piorando a doença. Mas que ter uma dieta super restrita, que às vezes a pessoa fica preocupada, então vamos tirar tudo. Nada, exato. Que não é isso que vai melhorar a doença. E que pode prejudicar outras coisas também, né? Exato. Pode deixar, às vezes, para uma criança até mais estigmatizada, que é aquela criança que não pode comer o que as outras crianças comem, né? Deixar mais difícil ainda. Sem contar que, assim, para uma criança, imagina uma criança de 5, 6 anos que se coça muito. Primeira coisa que as pessoas pensam é que a criança tem uma doença infecciosa, né? Exato, que é contagiosa e tudo mais. Ou que é piolho, ou que é sarna, né? Isso. A primeira coisa que vem... Porque realmente a gente associa muito doença de pele a coisas... Isso para todas, tá? Não só para dermatite atópica. Psoríase é assim. O próprio vitiligo é assim também. As pessoas acabam com medo de pegar. Será que eu pego? Sendo que a gente sabe que a grande maioria das doenças de pele não são contagiosas. Inclusive a dermatite atópica não é. Não existe risco nenhum de uma pessoa adquirir dermatite atópica. Isso é muito importante falar. De fato, isso é muito importante dizer.
Então, mesmo aquela criança que tá com muita lesão se coçando inteira, em hipótese alguma ela vai passar pro amiguinho a doença. Isso não vai acontecer. É importante ressaltar isso, porque a dúvida é da grande maioria mesmo, não tem jeito. Com certeza. E eu acho que dá muito medo também pros pais, às vezes, de descobrir que a criança tem alguma coisa que pode pegar, né? De ficar um estigma muito grande. E realmente não tem nenhum risco. A criança não vai transmitir isso para ninguém. É bom deixar isso claro, né? Sim. Doutora, a pesquisa da Pfizer de 22, né, mostra que 41% dos brasileiros nunca ouviram falar dessa doença. É o que eu falei, a gente escuta a dermatite, né? Alguma coisa desse gênero, mas a atópica não. Por que ainda é tão desconhecida assim? Olha, eu vou até citar você. Porque a maioria dos conteúdos que a gente vê na internet relacionados à pele ainda são relacionados à skincare, especialmente à beleza e à estética. Pois é. Tanto é que a dermatologia, vamos falar, sua profissão, eu acho que ainda mais... Você vai poder dizer melhor que eu. Na pandemia, é um botox aqui e tal. É muito voltado à estética. Muito voltado à estética. E você deixa como secundário as doenças que tem de pele ou qualquer coisa. Os cuidados que você pode ter com skincare de criança, que eu já te deixo o convite para vir falar sobre esse tema que eu acho importante também. Sim. Então, assim, é voltado muito para isso. E se fala pouco, realmente, das doenças que estão ligadas a uma rinite ou coisa do gênero. Sim, a maioria dos conteúdos que a gente vê de pele são conteúdos voltados para estética, para beleza, para skincare. Que, assim, não apenas existe um interesse comercial muito grande, né? Claro, muito então por isso aí, comercial, então óbvio que isso acaba impulsionando. Mas as próprias redes sociais, elas, não vou dizer que elas derrubam, mas o conteúdo, imagens de pele com lesão, são mais restritas, vamos dizer assim. Então, mesmo quando você coloca num stories uma foto de uma lesão, se a lesão tá muito vermelha, um vermelho muito vivo, que talvez possa lembrar para alguém sangue, já fica borrada a foto, já parece conteúdo sensível. Porque realmente, assim, existe um estranhamento muito grande com doença de pele, né? Quando a gente vê uma doença de pele, especialmente se ela tem uma coisa muito diferente, ou se ela tem muito contraste. Então, pra mim, que sou muito branquinha, ó, se eu tivesse com um negócio vermelho enorme no rosto, ia chamar super atenção. A gente não consegue não olhar. Né? Acho que isso é muito do ser humano. A gente tem uma curiosidade. E aí, isso gera um estigma muito grande pra pessoa. Com certeza, com certeza. Né? E pra criança com dermatite atópica, pra adolescente com dermatite atópica, quando ela vê... essa fase é complicada. Não, é complicadíssimo. Porque ela vê esse conteúdo... do outro. Isso. E ela vê esse conteúdo de skincare de beleza. Às vezes um conteúdo que não tem nada a ver com a idade dela, que tá falando de produtos que nem seriam indicados pra idade dela, mas que no caso da pessoa com dermatite atópica, esses produtos vão piorar muito a doença. Então, deixa a pessoa ainda mais estigmatizada, porque não apenas ela tem uma doença de pele que tá todo mundo olhando e ela se sente observada e constrangida por causa disso, mas também ela não pode usar o que ela tá vendo, que na cabeça dela, por estar nas redes sociais, na mídia, tá todo mundo usando, menos ela. Ela gostaria de usar, não pode usar. É muito estigmatizante. É uma coisa ligada à outra e muito difícil, principalmente dependendo da fase do adolescente. Isso daí tem que falar muito sobre esse tema. Por isso que você fala, a rede social ajuda. Com certeza, ela entrega muito conteúdo, né? Muito conteúdo, mas deixa a gente pode dizer que deixa algum ponto aí que precisa ser falado e abertamente aqui, ter esse canal para poder ter o esclarecimento, né? Com certeza. Doutora, muitas pessoas acreditam, que a gente já falou, que é contagiosa. A gente passando essa informação para as pessoas, o que você faz no seu dia a dia, além do consultório, que você pode dar dica para a gente para poder cada vez mais ter voz e passar isso adiante? Olha, assim, eu sempre bato na tecla realmente de que isso não é transmissível. Isso não é contagioso, isso não é bicho, isso não é bactéria. Isso, sim, não vai transmitir. E que os pais, quando eles têm a criança com a dermatite atópica, às vezes os pais ficam muito constrangidos, assim, ficam muito sensibilizados com a doença e que isso também é ruim para a criança.
Porque a criança, muitas vezes, às vezes a criança se coça toda. Eu tenho pacientes assim no consultório, o paciente tá todo arranhado. Mas você vê, o paciente tá brincando, tá sorrindo. O paciente tá bem, assim, se coça, incomoda, você pergunta, coça muito? O paciente fala, coça muito. Mas que a criança, ela não tem também tanto discernimento, né? A criança aprende muito do que ela vê dos pais e da convivência. A convivência. Então, assim, reforçar para os pais, olha, não é contagioso, então, assim, não é para impedir que a criança faça absolutamente nada. É para ensinar a criança a cuidar melhor da pele dela e, inclusive, a criança dizer para as outras crianças, eu tenho uma condição na minha pele que eu faço um cuidado especial, ponto. E desestigmatizar mesmo, né? Normalizar isso. Já vem isso. dentro de casa também, né? Normalizar a leveza isso. dentro de casa. Normalizar de tipo assim, a gente tem, cada um de nós é único, né? A gente tem características que são nossas. Tem pessoas que têm um nariz maior, tem pessoas que, né, tem o cabelo de um jeito, o cabelo de outro, enfim. É normalizar mesmo, dizer, olha, eu tenho essa condição, tem criança que precisa de óculos muito cedo, que também às vezes chama atenção, porque a criança é a única que usa óculos em determinada idade. E é normalizar mesmo, dizer, olha, você é assim, isso é seu e não tem problema nenhum. E se a criança vê que os pais levam isso tranquilamente, que isso não é uma questão para os pais, porque a criança percebe quando os pais estão muito incomodados com alguma coisa. A gente pode falar isso de carteirinha, porque a nossa filha tem a deficiência, então a gente vive isso. A gente faz com que ela tenha essa base de dentro para fora. A gente não é fácil, né? Nossa trajetória não é fácil, nossa jornada não é fácil, mas a gente tenta trazer com leveza e ela leva isso para fora. E ela leva isso. Porque a gente não controla como as outras pessoas vão reagir ou vão tratar realmente a criança com a dermatite atópica. A gente não tem como controlar os outros. A gente faz um trabalho de informação, de conscientização, mas se a criança percebe que os pais acham aquilo terrível, né, que aquilo é sofrido dentro de casa, ela vai enxergar dessa maneira. Não, e ela vai levar isso pra fora. Levar isso pra fora. Quando alguém falar pra ela que é um negócio, ela vai falar, nossa, é mesmo. Eu vejo meus pais incomodadíssimos com isso, né? Ela vai carregando esse peso. Pode até pensar, se meus pais se veem incomodados, imagine o outro, né? Exato, aumenta o constrangimento da criança. Porque a criança percebe quando estão olhando pra ela. A criança percebe que estão reparando na lesão. Todos nós percebemos quando alguém tá encarando a gente, vamos dizer assim. E aí, se a criança já tem incorpora essa consciência de que, isso aqui que eu tenho na minha pele é terrível, ela já fica ainda mais constrangida, ela fica querendo se cobrir. A gente vê muito isso. Pessoas que têm lesão de pele no braço, no tronco, e aí a pessoa tá sempre coberta. Tá sempre de manga comprida, isso a pessoa não quer mostrar. Isso vai desencadeando um monte de coisa, a parte psicológica, dali pra frente. Não, e vai dando mil limitações, né? Mil limitações. Então, você pensa, uma criança que não consegue usar uma manga curta, porque tem uma lesão no bracinho, que é super comum nessa região aqui. Então, a criança tá sempre de manga comprida. Essa criança já se coça normalmente. Aí ela vai fazer um esporte de manga comprida, ela começa a suar. Aí ela vai se coçar ainda mais. Aí ela fica mais constrangida porque não consegue fazer o esporte porque tá coçando. Exato. À praia. Aí vai à praia, não vai querer usar uma roupa de banho, um biquíni, uma sunga, vai querer ficar coberta, chama mais atenção ainda. Então vai criando um constrangimento para a criança e vai tornando a situação cada vez pior. E adolescente? Deduzo que você atenda bastante adolescente no consultório. Também. E essa característica no adolescente parece que pesa mais, né? Não, com certeza pesa mais, porque a adolescência já é uma fase em que a gente tem muitas mudanças no corpo, que a gente passa por muitas transformações e a gente começa a se entender melhor. E a criança, né, o adolescente, tem uma característica de marcar diferenças. Então, eles criam grupinhos, eles criam panelinhas, as diferenças ficam muito marcadas na adolescência. Ficam muito evidentes. Para a criança, né, para o adolescente com dermatite atópica, isso é muito mais cruel. Para as meninas, porque as meninas não podem fazer as coisas que as outras meninas fazem. Ou elas estão sempre cobertas, ou elas ficam mais constrangidas, ou elas ficam se coçando e as outras meninas acham ela estranha.
E aí, isso gera um trauma psicológico enorme. Que aí tem que entrar... Vê como tudo tá conectado, tá ligado. Você tem que entrar com tratamento psicológico para acompanhar, sendo que o que causou foi a dermatite atópica. Então, assim, olha como é difícil. Muito complexo, né? Você tem que diagnosticar, fazer o tratamento e ainda vai saber se tem a necessidade de colocar um psicólogo para acompanhar isso também. Com certeza. E eu vejo que os meninos, adolescentes com dermatite atópica é ainda pior. Os meninos? Porque os meninos, eles se coçam, eles têm lesões e parte do tratamento é usar creme hidratante. Isso que eu ia abordar agora. O hidratante, aí vai novamente ligado à estética. É só passar um creme para ficar com a pele linda, lisa e ótimo. Não, ele tem um papel fundamental. Fundamental. A gente, né, assim, nós que não temos dermatite atópica, realmente, nós usamos o hidratante para deixar a pele mais macia, para deixar ela com um viço melhor. Volta e meia fica com uma região mais ressecada, que a gente vê que, não, realmente tá precisando hidratar. Mas o creme hidratante, ele tem muito esse rótulo de estético, né? Mas a hidratação na dermatite atópica, ela é a base fundamental do tratamento. E é uma coisa tão simples, né? Pois é, a gente acha simples. Olha, tá vendo? Talvez eu esteja enganada aqui. Mas, o que acontece? Eu gosto de explicar para os meus pacientes com dermatite atópica que a hidratação, ela funciona para as células da pele do mesmo jeito que o cimento funciona para uma parede de tijolo. É a hidratação na pele que mantém a aderência das células e que deixa elas mais resistentes a agressões ambientais, a todo tipo de agressão que possa sofrer na pele. Então, se você pegar um monte de tijolo e empilhar sem cimento, essa parede não fica em pé. Ela não é resistente. O que dá resistência na alvenaria é realmente ter o cimento grudando o tijolo. Na nossa pele, a hidratação é o que dá resistência para nossa pele. E também não pode ser qualquer hidratante. Exato, esse é outro ponto. É a questão também. Esse é outro ponto. Então, assim, a gente precisa de um hidratante que tenha ativos anti-inflamatórios, ativos que a gente encontra normalmente na nossa pele e que são enriquecidos com esses ativos que, na verdade, a pessoa com dermatite atópica tem uma pele que não produz essas substâncias de maneira eficaz. A doença tem isso. Então, a gente precisa... é tipo suplementar mesmo essa pele com esses ativos hidratantes que ajudam na adesão das células. E aí, como eu te falei, os meninos adolescentes, eles sofrem muito bullying por passar creme. Os outros meninos... nossa, ainda hoje a gente vê tanta coisa que hoje a menina faz, mas o hidratante... utilizar o menino sofre bullying por conta disso. São coisas que não entram na minha cabeça. Exato. Mas, enfim, mas existem. Existe. E assim, a gente sabe que, para todos nós, o momento em que a nossa pele perde mais a hidratação natural é durante o banho. Então, tem algumas medidas de banho que ajudam muito no paciente com dermatite atópica, tipo banhos curtos, banho que não seja com água muito quente. E também tem a questão do sabonete? Porque eu sei que tem um sabonete específico. Exatamente, tem um sabonete específico que chama Sindet. Ele tem o pH igual ao pH da pele, então ele é muito mais eficaz, porque a diferença de pH da pele, que está em torno de 5, para um sabonete comum, que é 8, aumenta a desidratação, a perda de água. E isso pode passar no corpo todo, mesmo nos locais que não tem nenhum tipo de lesão, nada? Não tem problema? É perfeito, assim, paciente com dermatite atópica, o ideal é tomar banho realmente com o Sindet, porque ele vai deixar a pele como um todo mais hidratada, o que diminui a inflamação, que a gente sabe que diminui a inflamação da pele toda. Porém, aí eu vou entrar em outro tema também polêmico, a gente sabe que tudo que é dermatológico é um preço assim exorbitante. Então, se eu tenho que dizer, eu vou usar um hidratante que não pode ser aquele, tem que ser aquele, deduzo que seja um pouco mais caro. Sim. O sabonete, a mesma coisa. Sim. Então, é realmente mais caro, né, doutora? É realmente mais caro. Os produtos que a gente tem comuns, assim, de farmácia, supermercado, a grande maioria não é adequada para o paciente com dermatite atópica. Então, quando a gente fala em hidratante, muitas vezes a pessoa vem, assim, logo de cara, um hidratante Johnson, um Nivea, um Natura, que
São hidratantes que, além deles terem perfume e corante, que são coisas que irritam a pele de quem tem dermatite atópica, eles não têm essas substâncias, a grande maioria deles, pelo menos, quando ou eles não têm ou eles têm concentração muito baixa dessas substâncias que precisam ser repostas para que a pele fique mais resistente mesmo. E aí eu sei quais são, assim, porque a minha filha estava com uma dermatite também, aí eu fui percorrer, mas assim, a diferença é grande. Em termos de preço, a diferença sim. Infelizmente, a diferença é 3, 4 vezes mais cara. Aí você pode ir para outro recurso, como você falou, tomar um banho não tão quente, não durar muito o banho. Tomar um banho só por dia. Exato. É uma coisa que ajuda. Eu imagino assim, o que mais incomoda realmente é a coceira. Mas se a hidratação já é algo assim fundamental para um tratamento, você já dá uma luz no fim do túnel que dá para minimizar esse processo de coceira e tudo mais, né, doutora? Agora, quando é algo assim muito agressivo, eu vi também um post seu que também tem recursos até de injetável. Sim. Aí já também estamos lá na frente do tratamento também, né? Exato. A doença, ela tem graus muito variáveis. Esse é um ponto muito importante. Tem crianças que elas têm uma coceira leve, um ressecamento da pele e que somente melhorar o banho, né? Não tomar essas medidas mesmo, um banho mais curto, um banho morno, não usar esponja, bucha, que isso também desidrata mais a pele. E olha que curioso. O contrário, a gente pensa que não, deixa eu tirar aquelas pelinhas e fica esfregando, aquele negócio vai esfregando, não tem fim. Aí quando você vê, tá pior no dia seguinte. Eu brinco que a nossa pele não é panela pra gente arriar. Porque... É verdade. Porque isso, na verdade, faz mal pra todos nós, tá? Não só pra quem tem dermatite atópica. É que pra quem tem dermatite atópica, fazer isso desencadeia crises terríveis de coceira e lesão, tá? Mas assim, a doença, quando ela tem quadros mais severos, que a criança se coça muito, que tem muitos prejuízos, ou até mesmo, às vezes, a criança fica com lesão no corpo inteiro, aí a gente tem não só medicação injetável, tem algumas opções de medicação oral também, que... a grande questão hoje dessas medicações é que elas não são medicações de uso curto. A gente acaba usando essas medicações mais cronicamente, por anos, pelo menos. A gente ainda não sabe quando dá pra parar, então começa e... Mas a parte, assim, que você traz, que é importante, é que tem como melhorar, né? Pode até ser que venha durante um outro período, com a adolescência vai diminuindo, mas tem como melhorar, né? E trazer uma vida melhor para aquela criança ou adolescente que tem aquela coceira e tudo mais, né? Porque deve ser uma coisa que incomoda absurdamente. Eu fico imaginando, a gente que ainda tem condições de coçar e quem não tem como, né? Sim. Então é complicado, mas tem como melhorar ou até desaparecer esses sintomas, né, doutora? Isso que é importante falar. Eu vou ter que encerrar, mas eu queria que você falasse aqui para os pais, professores, familiares, como podem fazer para apoiar quem convive com essa condição? O que podem ajudar? Além do que você falou, os pais precisam apoiar, trazer o tema com leveza. O que mais os familiares, amigos que podem apoiar? Sempre reforçar essas orientações de banho e de hidratação, acho que é sempre importante. Normalizar a condição, né? Assim, eu acho que comparar com óculos é uma coisa muito boa, né? Você precisa do óculos para enxergar, a sua pele precisa do hidratante para ser saudável. Sua pele precisa de um cuidado diferente no banho, isso é seu, você vai ter que fazer isso, normalizar. Eu falo muito com os pais, pega o hidratante, ensina a criança, deixa a criança passar o hidratante nela, para ela sentir, né? Eu falo para a criança, toda vez que você sentir coceira, pega o hidratante e passa. A gente já tem hoje produtos que são em spray, produtos que são em espuma, que a criança é mais lúdico para a criança. E que são incentiva a criança a utilizar, ter esse hábito. E que são anti-inflamatórios específicos para aliviar a coceira. Então, que são menorzinhos, que a criança leva na mochilinha dela e fala assim, você tá na aula, começou a coçar, chacoalha, põe a sua espuminha no braço, espalha. Uma boa dica aí. E a criança passa... E muitas vezes os pais falam que a criança começa a fazer isso na escola e as outras crianças querem experimentar o que ela tá usando. Bacana. Isso incentiva a criança a normalizar mesmo. Acho que
A gente entender que essa é uma condição que não vai passar para ninguém, que não está relacionada também a desenvolver outras doenças mais graves. É isso, é a coceira, é isso. Que a hidratação vai melhorar. Então, assim, se usar o hidratante, a doença vai melhorar. Sempre melhora pelo menos um pouco. E normalizar esses cuidados com a pele mesmo. Nossa, tema muito importante, doutora. Obrigada, viu? Esclareceu bastante para mim, esclareceu bastante pontos aqui. Imagina, eu espero que seja um conteúdo importante para todo mundo. Informação de qualidade combate o preconceito e abre espaço para mais empatia. Obrigada, doutora Bárbara, por essa conversa esclarecedora. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém e ajude a ampliar a conscientização sobre a dermatite atópica.